Olá, mamãe, tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o meu relato de parto. Então, mamãe, você também está aí perto desse momento tão esperado, perto do parto? Muitas semanas de gravidez ali já bem pertinho, quase 40, um pouco mais de 40 semanas. Me conta aqui nos comentários. Quantas semanas você está aí na sua gestação, ou caso você não esteja gestando ainda, espero que em breve você passe também por esse momento. E você que também já tem aí um filho em seus braços, você se lembra de como foi o dia do seu parto? Como é importante, né, nós anotarmos, registrarmos esse momento para que nós possamos nos lembrar, porque é um dia muito marcante, muito especial. E que bom que eu fiz isso, né? Eu escrevi, anotei todos os detalhes e hoje eu vim contar aqui para vocês. Tudo começou ali em meados de agosto, na verdade um pouquinho antes, no final de julho, começaram alguns sinais, né? Eu já estava bem cansada, com a barriga grande, com dificuldades para dormir, para ter posição confortável, inchaço, enfim, todas aquelas questões que uma gestante passa. E ali, em 25 de julho, eu comecei a ter uma perda de muco, não era ainda tampão mucoso, mas a minha médica me examinou, disse que estava tudo bem, que ainda não era o momento, mas que o meu colo já estava fino, disse que meu útero já estava bem preparado, mas ainda não era tampão mucoso. Então, continuamos ali vivendo, né? Chegou ali o Dia dos Pais, eu me lembro, né, naquele ano, e eu tive a primeira contração com dor, né? Naquele dia nós fomos almoçar com os parentes, com a família, e voltando desse almoço para casa eu senti a primeira contração com dor, porque até então eu estava tendo, né, aquelas contrações de Braxton Hicks, como eu já contei também em um vídeo aqui no canal, né, sobre essa fase. E aí nesse dia começou ali a primeira contração com dor. Foi um susto, mas foi também uma preparação, né? Foi algo pontual, né? Não ficaram não ficaram ritmadas, não foram várias contrações, né? Então, também tudo normal. Então, ali no meio de agosto, né, 3 dias antes do parto, começou a sair o meu tampão mucoso. Eu comecei a perder o tampão mucoso. E assim foi seguindo durante esses 3 dias que antecederam o parto, até que as contrações finalmente ficaram ritmadas, ficaram ali doloridas, né? E como eu também mencionei em outro vídeo onde eu falei sobre o plano de parto, onde eu contei também sobre a minha gestação, eu disse, né, que a minha intenção e a minha opção, caso fosse possível, eu gostaria de ter o parto normal, né? E então eu estava bem tranquila, estava com o suporte ali da minha médica, da minha doula. Apesar das dores, eu já estava bem preparada para aquele momento, né? Também, como eu já contei aqui, eu fiz cursos, me preparei psicologicamente, orei sobre isso, né? Falei com Deus e também preparei o meu corpo com exercícios próprios para esse momento. Então eu já estava um pouco preparada, então fiquei tranquila, esperei, fui avisando a minha médica, avisando a minha doula, mas esperei ali, né, aquelas contrações realmente estarem bem ritmadas para então, né, poder ir para a maternidade. Então, 2 dias antes do nascimento da nossa filha, as contrações ficaram bem ritmadas, ficaram doloridas, mas eu fui sendo orientada, né, pela minha médica, pela minha doula e aguardei em casa. Então, perdeu-se o ritmo, né, das contrações, elas foram diminuindo até que ficaram sem ritmo. Eu até fui até a maternidade, né, para fazer ali uma avaliação, mas eu ainda não tinha
dilatação, não estava em trabalho de parto, era um alarme falso, né, como dizem, não era um trabalho de parto ativo, então voltamos para casa. Mas como Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Essa experiência, né, esse alarme falso foi bom porque nós temos aqui em casa, né, uma cachorrinha. Eu já tinha combinado com os meus pais que, chegada a hora, eles viriam buscá-la para que ela não ficasse esses dias que a gente fosse ao hospital sozinha, ela ficaria lá. Então, eu já avisei para que eles viessem buscá-la antes da gente ir para a maternidade, para eu fazer toda essa avaliação e verificar que tudo estava bem. E fomos. E a princípio nós tínhamos optado por uma maternidade específica, né? Que eu gostaria muito de ter ali, tinha ouvido falar bem dessa maternidade. Então, os meus pais vieram buscar a nossa cachorrinha, ela foi ficar lá na casa deles, nós fomos para essa maternidade que até então era a minha opção, que era a que eu tinha escolhido, e tivemos uma experiência ruim no atendimento, não foi legal, foram alguns erros, algumas questões, enfim, pode ter sido pontual, né, como eu conversei com várias pessoas que tiveram bebê lá, talvez realmente tenha sido pontual, né? Mas o fato é que a experiência foi tão ruim que nós desanimamos, né? De quando chegasse a hora irmos para essa maternidade. Então ficamos com a nossa segunda opção. Tínhamos gostado muito de 2 lugares. Inclusive tínhamos feito um curso, né, de primeiros cuidados com o bebê, nessa segunda opção de maternidade. E aí, quando 2 dias depois chegamos ali a um momento de realmente, né, ir para a maternidade em trabalho de parto ativo, né, nós fomos então para a segunda opção que nós tínhamos, né, entramos em contato com essa maternidade nesses dias anteriores e pudemos ter a nossa filha lá, e foi a melhor experiência, foi maravilhoso, o atendimento foi maravilhoso do início ao fim, foi tudo assim preparado por Deus mesmo. Então, apesar de ter sido um alarme falso, foi bom nesse sentido. Então, um dia antes da minha filha nascer, que foi o dia em que fomos à maternidade, né? Eu comecei ali a ter as contrações, né? Elas foram pegando ritmo, foram ficando doloridas e começaram a vir de 5 em 5 minutos ali no final da tarde daquele dia. E eu então fui tranquila, né? Conversando ali com a minha médica, com a minha doula, fui tomar banho, nós fomos jantar, eu e meu marido. E foi muito importante essa refeição, porque foi a última até a minha filha nascer. Então, que bom que fizemos tudo isso com calma, pegamos as coisas. E ali no final da noite, estávamos em casa ainda, eu estava fazendo os exercícios, né? Fazendo ali, aqui, as posições que aliviavam, né? Para passar por aquele momento. E aí, meu marido começou a perceber, né, que as minhas dores estavam se intensificando, ele sempre em contato ali com as profissionais que nos atendiam, e aí chegou a hora de irmos para a maternidade, né? Então, era ali quase 11 horas da noite, já era bem tarde desse dia que eu comecei a ter essas contrações ritmadas e doloridas, né? Já era o trabalho de parto ativo. E nós fomos à maternidade, nós chegamos lá quase meia-noite na maternidade. Nesse dia, então, nós fomos ao hospital, mesmo eu ainda não estando com muitas dores, porque quando chegamos lá, né, de acordo com o exame de toque, eu ainda estava com 3 centímetros de dilatação, mas nós preferimos ir antes, porque a minha médica já tinha avisado que por ter apontado, né, em meus exames que eu tinha uma bactéria ativa, que é o Streptococcus, eu teria que tomar o antibiótico 4 horas antes do nascimento, né, do parto. Então assim foi, por isso nós fomos ao hospital, não ficamos muito tempo em casa, porque já tínhamos sido orientados dessa forma. A minha médica, então, deixou todas as orientações, deixou já o receituário para esse antibiótico, deixou tudo prescrito e nos acompanhou nesse tempo antes do parto, mas já tínhamos decidido ter um parto no hospital
com os plantonistas, né? Com o médico plantonista, com enfermeiros, enfim, com os plantonistas que estivessem lá, sendo que nós levamos a nossa doula, né? Mas além disso, nós não contratamos um médico à parte. E aí aqui fica uma dica muito importante, gente, contando então, né, da minha experiência ainda dessa vez, quando nós fomos à maternidade, nós avisamos somente a doula, porque antes, né, nesse alarme falso de 2 dias antes, em que nós avisamos ali os familiares, todos ficaram ansiosos, apreensivos, normal, né, isso é uma reação natural e esperada. Mas nós fomos alertados, né? Recebemos essa dica e eu quero deixar também essa dica para você, mamãe, caso você esteja próxima aí do seu parto. Quando nós avisamos os parentes, eles tendem a pressionar, né? A mãe muitas vezes não está conseguindo responder mensagens, mas o pai, né? Naquele momento, e aí a gente tem que ficar dando notícias. E naquele momento, principalmente para nós que optamos pelo parto normal, talvez não fosse tão rápido, talvez não caminhasse como nós gostaríamos e aquelas perguntas, né, aquela preocupação, aquela ansiedade dos familiares poderia nos deixar ainda mais ansiosos e preocupados. Então também foi uma orientação da doula, né, que caso nós quiséssemos, ela mesma avisaria quando estivesse mais próximo do momento de nascimento da nossa filha, ela mesma faria um aviso ali, né, aos nossos familiares próximos, quem nós queríamos que ela comunicasse, que já estava perto da nossa filha nascer. Então assim nós fizemos e foi maravilhoso, porque nós estávamos ali tranquilos, naquele momento que para nós era um momento íntimo, um momento reservado e um momento que nos deu muita tranquilidade por ter sido assim, porque éramos eu, o meu marido, a nossa filha ali na barriga e a doula que nos acompanhou durante toda a gestação. Então eu fiquei muito mais tranquila, menos ansiosa por conta disso, o meu marido também, e foi um trabalho de parto longo. Então isso nos ajudou, né? Porque foram mais de 15 horas de trabalho de parto até o nascimento da nossa filha e assim, né, não ficamos sendo ali pressionados por parentes ansiosos, né, por pessoas querendo saber o que é natural, né, como está, se está para nascer ou não. Então foi um momento bom em que nós estivemos tranquilos e foi um momento só nosso. Bom, então como eu falei, eu fui bem atendida desde o primeiro momento. Quando nós chegamos no hospital, eu já estava sentindo muitas contrações doloridas no carro. Estava difícil, mas mal sabia eu que até aquele momento estava fácil. Chegamos então na maternidade, né? Eu fui examinada, como eu mencionei, estava com 3 centímetros de dilatação. Eles já pediram pra gente ficar lá mesmo, né? Mas ainda era o início de um trabalho de parto, né? Que poderia levar um tempo, mas que foi bom nós termos chegado no início, tranquilos, porque foi possível, né? Como eu tinha mencionado, que eu recebesse aquele antibiótico com antecedência, até muito mais horas de antecedência, sem ter nenhum risco, nem para mim e nem para a nossa bebê. Então, chegamos ao hospital, meu marido foi se encaminhando ali para abrir a ficha, cuidar da documentação, e foi bom porque eles mesmos sugeriram, né? As próprias pessoas que nos receberam no hospital já me colocaram numa cadeira de rodas ali para eu ficar mais confortável, enquanto o meu marido abria a ficha. Elas me atendiam, faziam toda a triagem, né? E a minha doula o tempo todo comigo. Foi muito bom, porque essa maternidade, como eu falei, era a nossa segunda opção. E a primeira, naquele alarme falso, sequer deixou a doula ficar comigo. Nem o meu marido, nem a doula, coisa que é básica, né? Garantida por lei, acompanhante. Mas, enfim, passamos por esse momento. Então, essa segunda maternidade, né, que era a nossa segunda opção e que foi a maternidade que nós escolhemos para ter a nossa filha, foi maravilhosa em todos os aspectos. Nós fomos para esse quarto, que é um quarto de mulheres que querem ter o parto normal. Não é um quarto em que quem, por exemplo, optou ou teve que ir para uma cesariana poderia ir. Não é um centro cirúrgico, né, mas é um quarto muito agradável, muito aconchegante e que me deixou mais à vontade ainda. Foi um cuidado de Deus mesmo.
Quando eu cheguei ali no quarto, já comecei a passar mal, com ânsia, né? Então, tudo que eu comia ali no hospital voltava, eu não conseguia, então eu comecei a me alimentar, aliás, a tomar só líquidos. Então, como eu mencionei, aquela última refeição, aquele jantar foi importantíssimo. Ainda bem que nós ficamos tranquilos, eu pude tomar banho, jantamos com calma e fomos ao hospital. Porque mal sabíamos, mas seria um longo caminho aí de mais de 15 horas, né? Que a nossa filha foi nascer no outro dia, mais de 3 da tarde, quase 4 da tarde. Então, chegamos ali, fomos bem atendidos, nos colocaram nesse quarto, né? E ali eu fiquei com a minha doula, nós tínhamos ali esquecido algumas vitaminas que eu tinha que tomar em casa, meu marido voltou para casa para buscá-las, mas enquanto isso eu fiquei ali com a doula, com as enfermeiras, né, do plantão, e ele chegou logo em seguida e me acompanhou durante esse período inteiro, né, do parto, né, do trabalho de parto ativo. O que foi muito importante, né? A presença do meu marido ali, a presença também da doula foi essencial, porque as enfermeiras não precisavam ficar entrando toda hora, né? Pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha muita intimidade nem familiaridade, mas a doula que me acompanhou toda a gestação, que ficou ali, né? Grande parte do tempo conosco. E em momentos pontuais vinham os médicos, as enfermeiras, né? Mas na maior parte do tempo era ela quem nos ajudava também. Nesse momento, como eu falei, eu estava tendo, né, essa ânsia, né, e nada parava muito no meu estômago. A doula usou em mim alguns óleos essenciais, né, deu para eu cheirar e ajudavam no início, mas depois, né, já não ajudava muito, então não, para mim não funcionou muito nesse momento, né? Para isto especificamente. E aí o quarto, ele já tinha ali toda a cromoterapia, aromaterapia, né? Tinha também a playlist que eu tinha escolhido ali, tocando, né? Tinha aquele clima, né, aconchegante. Tinha uma banheira também, que eu fiquei ali no início, que ajudou muito, né, nessa dor que a gente sente ali durante as contrações, principalmente na coluna, porque a água morninha, né, quente ajuda muito. Também tinha o chuveiro, né, tinha a banqueta, enfim, todos esses utensílios, né, que ficam ali no quarto do parto normal e que ajudam muito durante o trabalho de parto. Entrei, como eu falei, no início ali na banheira, eu fiquei bastante tempo, né, ali, em torno de umas 2 horas na banheira, então eu fazia os exercícios na água, me senti muito mais relaxada, a doula também fazia as massagens na minha coluna, o meu marido também fazia as massagens na minha coluna, todos estavam ali, né, os dois, né, todos os dois estavam ali comigo e foi um tempo especial. Mas chegou um momento em que eu não conseguia mais ficar na banheira, que já estava me incomodando, também não estava mais resolvendo, então eu saí da água. Depois da banheira eu fui para a bola de pilates, fiz bastante exercícios lá, né, com a ajuda da minha doula, com a ajuda do meu marido, e isso foi me ajudando bastante. Nós dançamos durante esse trabalho de parto, fiz ali os exercícios na bola. Eu também fiz nesse período bastante alongamento, né? Tinha pendurado na parede aquele tecido, né? Que ajuda, que a gente se segura, né? Aquele espaço para alongamento. Eu também usei bastante. Então eu fiz esse alongamento na parede. Fizemos vários exercícios ali, né? Eu ia mudando as posições, o que ajudava. Nos momentos em que a dor estava muito intensa, a doula vinha, fazia massagem nas minhas costas, o meu marido também, né? Tinham as posições que ajudavam. Mas chegou um momento ali em que eles começaram, sempre eles vinham, né? As enfermeiras, os enfermeiros, a médica, plantonista. No início era um médico e depois uma médica, né? Porque mudou o plantão no período em que eu estava lá. Então eles vinham e faziam, né, a verificação, estava tudo bem comigo, estava tudo bem com a bebê.
Eles também faziam ali o exame de toque, caso eu permitisse, né? Para mim não me incomodava, então foram poucas vezes, foram poucas intervenções, eu permitia para saber se eu estava evoluindo ou não, e foi bom no meu caso. Demorou um pouco ali no início, né? Dos 3 centímetros que eu cheguei até os 7, demoraram várias horas, mas quando chegou ali em 6, 7 centímetros que eles vieram fazer, né, o exame de toque, eu percebi que aquilo me desanimou, porque eu achava que eu já estava ali perto de ganhar minha filha, que eu já não ia aguentar mais, que eu já estava num momento em que deveria ser o final, porque eu já estava muito cansada e com muitas dores, e o período, né, entre uma contração e outra, ele vai diminuindo, então naquele momento eu quase não tinha nem tempo para respirar, que já vinha uma seguida da outra. E aí quando eles me falaram que eu estava com 7 centímetros, eu confesso que eu desanimei, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E logo que eu cheguei, eles já colocaram, né, um acesso intravenoso, caso fosse necessário. E aí, ali naquele momento, eu comecei a pensar que eu precisaria de uma anestesia para conseguir aguentar o trabalho de parto, porque eu já estava muito cansada, já tinham passado de 2 refeições, então eu também estava com muita fome. Como eu comentei, tudo voltava, né? Eu não conseguia comer nem nada sólido, só líquidos. Então eu já estava bem faminta, além disso eu estava muito cansada, o meu corpo fisicamente, a minha mente começou a também ficar enfraquecida ali, talvez eu não soube lidar muito bem com aquele momento, e eu comecei a pensar, eu vou precisar, né, dessa analgesia. E aí falei aquilo para meu marido, falei para minha doula, e eles me incentivaram porque a princípio eles sabiam, né? Nós já tínhamos conversado muito sobre tudo o que aconteceria e eu já tinha dito que eu queria um parto natural, sem nenhuma intervenção. Mas nesse momento eu sabia que eu tinha chegado no meu limite, que talvez eu não fosse conseguir, porque eu já estava realmente exausta, né? Já tinham passado ali em torno de 10, 12 horas, né, de trabalho de parto. E eu achava que eu precisava da analgesia. E aí eles mesmo assim me incentivaram, não, você consegue, vamos lá, essa foi a sua decisão, lembra? Porque eu mesma pedi pro meu marido me lembrar nesse momento que eu fosse pedir, né, analgesia, né, ali anestesia, eu pedi para ele me lembrar que eu não queria. Ele me lembrou, fez o papel dele, mas ele viu como eu tava com dor. Gente, nessa hora eu quase arranquei a mão dele fora e pedi, pelo amor de Deus. E aí ele falou, você tem certeza é isso que você quer? Então, eu falei, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza. E aí eles chamaram o anestesista, veio o anestesista, mas como eu falei, as contrações, elas vinham quase que seguidas, então eu não tinha tempo nem para respirar já. E eu falava para ele, me dá analgesia, porque eu preciso. E ele foi me explicando todo o processo, como funcionava, foi muito cuidadoso, foi muito paciente para me explicar tudo. Eu é que não estava muito querendo ouvir naquele momento, eu queria mais é que ele só me tirasse aquela dor que estava insuportável, mas ele tomou esse cuidado de me explicar, de saber se era isso que eu queria, né, de ratificar todas as consequências, tudo aquilo que eu viveria a partir daquele momento. Só que eu também já sabia, né, isso já tinha me sido alertada, a minha doula me lembrou, de que com 7 centímetros, né, que era o que eu tava ali naquele momento, a analgesia não atrapalharia o caminhar do trabalho de parto, né, porque em determinados momentos, se você opta por essa analgesia, talvez isso possa atrasar um pouco o trabalho de parto, mas enfim, são possibilidades, são deduções, ninguém sabe ao certo, né? Mas o fato é que eu decidi naquele momento, eu sabia que não ia atrapalhar o caminhar do meu trabalho de parto, mas eu sabia também que eu precisava daquilo para conseguir seguir até o momento da minha filha nascer efetivamente. Então, ele me deu analgesia e foi maravilhoso. Eu consegui descansar pelo menos um pouquinho, eu consegui deitar, dormir, fechar
o olho por alguns minutos ali, né, descansar. E depois eu acordei muito mais disposta, com mais força, né, com as energias ali renovadas. Então, eu voltei para os meus exercícios, né? Enquanto a analgesia ia passando, eu fui ali me exercitando de novo, eu fui conseguindo. Se bem que, né, mesmo durante a analgesia, como, né, tem essa. Muito. Isso foi avançando com o tempo, né? A medicina está muito avançada nesse sentido e a gente continua tendo todos os movimentos, né? É só a dor mesmo que a gente não sente. Mas eu comecei ali a fazer os exercícios novamente, comecei a me movimentar e a ficar animada de novo. E então, nesse momento em diante, né, o trabalho de parto foi evoluindo um pouco mais, até que até aquele momento a minha bolsa ainda não tinha estourado. E essa era a minha preocupação, né? Eu falei, e agora? Será que minha bolsa não vai estourar, né? Então ali a gente eu me movimentando, a gente fazendo os exercícios ali na sala, né? Porque minha doula ia me ajudando, ia fazendo junto e o meu marido também sempre ia me ajudando. Então, a partir do momento em que a bolsa estourou, que foi muito perto do meu trabalho de parto, foi um pouco depois ali, no momento em que eu descobri que eu estava com 7 centímetros, aí tudo se intensificou, ainda mais. Se eu achava que já estava difícil ali, então, né, a gente, como dizem, entra na partolândia. Aí realmente as contrações vêm com mais força, com mais ritmo e tudo foi caminhando ali, né, para o momento do parto. A minha filha também foi fazendo a manobra, girando para ficar encaixada da forma como ela nasceria. Ela já estava, né, como eu mencionei também em outro vídeo, com a apresentação favorável ao trabalho de parto, né, que é com a cabecinha para baixo, mas ali ela foi encaixando, encontrando ali, né, a posição para o nascimento e eu fui evoluindo até que eu cheguei aos 10 centímetros, né? Um pouco antes de eu chegar a esses 10 centímetros de dilatação, nós estávamos ali, né, sendo sempre monitoradas, eu e a minha filha, e aí apontou ali no monitoramento que os batimentos cardíacos dela aumentaram, né, e ela estava com certa dificuldade, porque já estava muito perto dela nascer e ela estava fazendo essa manobra para se encaixar ali e ficar na posição certa, né, do nascimento. Então, nesse momento, eu tô falando aqui da forma como eu entendo, tá? Mas com certeza não é a forma técnica e correta de se falar, mas acredito que vocês entendem. Então, naquele momento em que eu vi ali que os batimentos dela aumentaram, né? E que a médica me falou, olha, a gente vai precisar monitorar de perto, né? Os batimentos dela aumentaram, você está bem cansada, ela também, então vamos aguardar e monitorar. Se continuar assim, a gente vai levar você ali para o centro cirúrgico. E eu já sabia, como eu falei, que se precisasse de alguma intervenção, obviamente, eu estava disposta, né? Era a minha vontade de ter o parto normal, mas eu jamais colocaria a minha filha em risco ou a minha vida em risco simplesmente por uma vontade minha. Então, nesse momento, a médica me alertou, mas disse que estava tudo bem. Naquele momento, eu fechei os olhos e fiz uma oração que eu não, né, hoje eu sei que foi ali em voz alta, minha doula me contou, né, depois que ela achou demais, né, aquele momento, ela também é cristã, e ela percebeu como a minha oração foi prontamente atendida por Deus, pela graça e misericórdia dele, não é nada sobre mim, é tudo sobre o nosso Pai, né, que é muito amoroso. Então, naquele momento eu orei e eu falei, Senhor, né, nos ajuda, faz com que, né, a nossa filha esteja bem, esteja tranquila, que os batimentos voltem ao normal, né, que a saturação, enfim, tudo nosso seja regularizado, seja normalizado e nós consigamos, né, ficar bem aqui, para que, se for da tua vontade, tudo aconteça ali para o parto normal. Fiz essa oração, não lembro as palavras que eu usei, mas fiz uma oração nesse sentido
E quase que imediatamente, assim que eu fiz a oração, os batimentos dela voltaram ao normal. Então foi assim, um cuidado de Deus, um milagre que ele operou ali na hora, né? Naquele momento. E tudo ficou bem, a médica falou não foi, né? Não tem problema, já voltou ao normal, os batimentos dela já estão normais, o seu também, você está super bem. E aí, de novo, né, elas começaram ali, a médica, as enfermeiras, a me incentivar, o meu marido, a minha doula, como foi durante todo o trabalho de parto. E eu tirei forças, gente, não sei da onde, e continuei. Nesse momento, como eu já estava com uns 10 centímetros de dilatação, já começou o expulsivo. E ali a médica perguntou: você quer sentir a sua filha? Eu falei: como assim sentir a minha filha? Ela: não, porque já está coroando, você quer sentir? Foi um momento maravilhoso, porque me deu mais força, me deu mais coragem para continuar, porque chega um momento em que a gente acredita que não tem mais forças, que não vai conseguir. E esse momento eu tinha falado para o meu marido que eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, e ele me incentivando, a doula também. E aí nesse momento em que eu pude sentir ali a minha filha coroando, nossa, foi aquela força que eu precisava, né, que faltava. E ali o Senhor me abençoou, me encheu ali, eu consegui fazer as últimas forças, né, as forças finais ali, até o nascimento da minha filha, né, começando ali a nascer a cabecinha, e depois já saiu o corpinho em seguida, e foi maravilhoso, foi um momento mágico, foi único, eu consegui o meu tão sonhado parto normal, e a minha filha nasceu bem, nasceu saudável, né? Ela já nasceu olhando para nós, meu marido estava do meu lado e assim que ela nasceu, né, as enfermeiras, a médica me entregou a minha filha, ela veio para o meu colo, já veio olhando para os nossos olhos, com os olhos abertos, o olhar fixo em mim e no meu marido. Foi maravilhoso esse momento, esse encontro, né? Nossos olhares ali a primeira vez, foi mágico. E ali então eu tive a minha Golden Hour, também nisso a maternidade foi maravilhosa, como eu disse, gente, do início ao fim. Foi muito boa essa nossa experiência, né? Então eles deixaram aquela primeira hora ali, a minha filha ali no meu colo, ela foi amamentada, naquele momento ela já mamou, e eles fizeram ali, né, as verificações, né, a eles fizeram então ali as verificações, né, dela, tudo o que precisava ser feito com ela, ali no meu colo mesmo, e foi maravilhoso, foi um momento mágico. E realmente foi respeitado tudo que eu tinha colocado no meu plano de parto. E depois dessa Golden Hour, então, eles levaram, né, a nossa filha para terminar ali de fazer, né, todos aquela triagem ali que eles fazem assim que o bebê nasce, né, aquelas aferições, né, análises, enfim, já levaram, mas ali dentro da sala mesmo, né, levaram ela para medir, para pesar, e aí meu marido foi acompanhando tudo, ela estava ali pertinho de mim, mas foi só depois dessa primeira hora. E aí então, depois que eles terminaram, a gente foi para o nosso quarto, né? O quarto onde nós ficaríamos hospedados, né? Onde nós passaríamos esses primeiros dias aí, né? Essas ao menos 48 horas, essas primeiras 48 horas. Foi um pouquinho mais, né? 2 dias e um pouquinho. E aí nós já tivemos alta. Foi tudo bem, eles também esperaram as primeiras 24 horas para dar o banho, como eu tinha pedido, como eu sabia que era preconizado também. O hospital também respeitou e também orientou dessa forma. A nossa filha então nasceu super bem, super saudável, já mamando com muita vontade. E naqueles primeiros dias foi acontecendo a pojadura também, né? Meu leite foi descendo, já começamos ali, né? Essa jornada de amamentação foi maravilhoso. E também o contato, né? Eu e meu marido ali com ela, aquele momento maravilhoso, aquelas primeiras horas, né? Onde ela também foi cuidada, né? Foi cuidada mesmo pelas enfermeiras, onde elas também nos orientavam, né?
como fazer, como cuidar, como dar o banho, como trocar a fralda. Apesar de nós já termos feito aquele curso na maternidade, já termos estudado sobre o assunto, vimos ali na prática, né? Então foi assim maravilhoso. Foi um parto abençoado e glória a Deus por isso. E aproveitando esse momento especial, né, em que eu tô aqui relatando o nascimento da minha filha, né? Eu gostaria de falar com vocês também, mamãe, com você, mamãe, sobre essa época do ano, né, que se aproxima, que é o Natal, né? Nós sabemos, né, que de acordo com as escrituras, de acordo com a Bíblia, provavelmente não foi essa época em que Jesus nasceu, não se sabe ao certo a época em que ele nasceu, mas para mim, é a forma como eu enxergo, essa é uma época muito especial, o Natal, porque é a época em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, apesar de não ser exatamente essa época, é um momento do ano em que é comemorada essa data pelo mundo todo. Então também é um momento em que eu, com a minha família, né, reunidos ali, comemoro o nascimento de Jesus, porque esse é o real significado do Natal, né, para mim, apesar de sabermos que efetivamente não foi nesta data exatamente em que Jesus nasceu, é nessa data que nós podemos sim comemorar o nascimento dele, porque não se sabe ao certo o dia. Mas por que não usarmos dessa data em que já há essa movimentação mundial, né, para se falar do nascimento de Jesus, por que não nós trazermos essa mensagem também, levarmos essa mensagem adiante? Então hoje eu quero trazer um texto aqui, claro, na Bíblia, para falar, né, do Natal, para trazer essa reflexão de nascimento aqui para nós, mamãe, refletirmos juntas. Então, mamãe, eu vou ler esse texto que está na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse nascimento é um nascimento mais especial que já houve e que haverá na humanidade, porque é o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. É o nascimento de um menino, porque o nosso Deus se fez homem e veio em forma de um bebê. Veio como um menino ao mundo para nos salvar. E que nessa data especial de Natal, esse possa ser o real significado para nós. Ação de graças, né? Estarmos com o coração grato pelo nascimento do nosso Salvador, pelo nascimento de Jesus Cristo, que nasceu, que morreu, mas que ressuscitou e vive em nós até hoje, escolheu habitar em nós, que somos sua igreja, aqueles que são nascidos, né, da água, do Espírito, que são filhos, chamados filhos de Deus. Então ele escolheu habitar em nós. E que nessa data nós possamos nos lembrar desse nascimento que mudou toda a história, que marcou a história. E que nesse texto ali, séculos antes, né, Isaías já havia feito a profecia do que aconteceria, né, do Salvador que viria. E que nesse clima, né, de Natal e também falando aqui desse assunto, né, de parto, nós possamos nos lembrar desse parto tão especial em que um menino nasceu, como diz, né? O governo está sobre os seus ombros e ele trouxe para nós essa possibilidade de reconciliação com Deus. E é Ele, o caminho, a verdade e a vida. Que hoje nós possamos ser gratas pela vida dele, pela vida de Jesus. E possamos nos entregar verdadeiramente a Ele, porque esse menino que nasceu,
hoje vive em nós e é o próprio Deus e nos trouxe a salvação. Tudo custou para Ele, mas Ele nos deu de graça, porque tudo Deus entregou, né? O seu único Filho. Mas para nós a salvação é de graça, por meio da fé, né? Então, que nós possamos exercer essa fé e lembrarmos com gratidão desse nascimento, o nascimento mais especial que a humanidade pôde ver e poderá ver. Eu desejo, mamãe, que você, sua casa, sua família sejam grandemente abençoados e que nesse Natal a esperança seja renovada, né? Que o Senhor entre e habite na sua casa, no seu coração, para fazer toda a transformação que Ele deseja. Que você tenha um ótimo Natal aí com a sua família, que seja um tempo maravilhoso e que não se esqueça que vocês sempre possam comemorar essa data, né? Lembrar desse nascimento com gratidão e receber esse Salvador que nos foi dado. Amém? Obrigada, mamãe, por ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu comentário. Se você também quiser, deixa aí a sua curtida, porque ajuda também a divulgar esse canal, esse vídeo. E eu espero que o Senhor continue te abençoando e falando ao seu coração. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!